Olá, queridos alunos do curso de Artes Visuais, sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo 3 da disciplina de Libras. Já estou aqui nos bastidores com a professora Bárbara para a gente dar início, conduzir a nossa aula. Primeiro, eu tenho os breves recadinhos para vocês de lembrete. Primeiro, queria lembrar vocês viram aí durante a semana que a gente enviou para vocês comunicados falando sobre um sorteio, né, de um kit da Unicesumar para vocês concorrerem. Então, quem estiver aqui conosco hoje na nossa transmissão da aula ao vivo 3 e na semana que vem da aula ao vivo 4, precisa preencher o formulário que vai ser enviado para vocês no chat aqui ao final da transmissão. Vocês têm que preencher com o nome completo, com o RA de vocês, e na semana que vem também tem que comparecer aqui com a gente para poder concorrer a esse kit. Né? Lá no comunicado tem todo o passo a passo para vocês, todas as normas certinho para poder participar do sorteio, né? E aí o sorteio vai ser realizado e a gente vai entrar em contato com o ganhador via comunicado lá pelo estúdio também. Então, pessoal, participa bastante aí da aula, fica atento aos comunicados, ao chat aqui. Qualquer dúvida durante a aula, vocês podem ir mandando e a gente vai esclarecendo para vocês depois. Sobre as nossas atividades, ainda estamos com as atividades avaliativas abertas no nosso estúdio. Então, quem ainda não respondeu, ainda está se organizando para elaborar, tirando suas dúvidas, aproveite ainda essa semana. Semana que vem é a última semana das nossas aulas, né? Então aproveitem ainda esses momentos para esclarecer as dúvidas de vocês. Podem mandar no Fale com o Mediador, que a gente vai auxiliando na elaboração dessas atividades. Não esqueçam, não deixam para o último momento da postagem, né? Considerando aí os problemas que podem ocorrer, né? Internet, falta de energia, a gente sempre corre esses riscos. Então, lembra dos prazos, confiram lá no calendário acadêmico de vocês e qualquer dúvida ainda vocês têm esse tempo para ir tirando com a gente lá no Fale com o Mediador ou aqui nas nossas aulas, certo, pessoal? Então, se atentem aí a essas orientações. Pessoal, hoje já vou chamar aqui a professora Bárbara para a gente conversar um pouquinho antes da nossa aula. Bem-vinda, professora, muito obrigada por mais uma aula. Professora Janaína, tudo bem? Espero que você esteja bem, que os nossos estudantes também estejam bem. E, pessoal, é isso aí. Aproveitem, assistam os vídeos para quem ainda não assistiu. Para quem já assistiu, talvez pode ser importante também assistir novamente para recapitular essas informações. E os mediadores estão à disposição de vocês. Eu também estou aberta para caso vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, tá bem? Aproveitem esse momento para vocês se concentrarem, fazerem a atividade da melhor forma possível, tá? Isso mesmo. Pessoal, eu e a Prof. Bárbara vamos só explicar aqui para vocês a relação da nossa aula de hoje, né? Por um breve imprevisto que nós tivemos, a nossa transmissão teve que ser realizada uma gravação um pouquinho antes do horário da nossa aula, certo? Nós tivemos aí um probleminha, mas para não deixá-los sem aula esta semana, né? A Prof. Bárbara tem muita coisa para trazer para vocês. Nós realizamos essa gravação um pouquinho antes, mas estamos liberando ela no horário de aula normal, para que vocês tenham aí o processo de organização de assistir às aulas conforme o programa 6, certo? Qualquer dúvida que tiverem ao longo da aula, nós teremos a professora mediadora que vai ficar no chat com vocês, acompanhando, tirando as dúvidas que surgirem aí ao longo. E caso sejam dúvidas propriamente ditas das disciplinas específicas, ela vai passar para a professora Bárbara e depois na aula ao vivo 4, a gente traz aí as respostas e o retorno para vocês, ou a gente faz um vidinho extra, alguma orientação geral para compartilhar com todos vocês também lá no estúdio, certo, prof? Combinado. Eu me comprometo também, pessoal, em acompanhar o chat de vocês em um momento posterior, para ter acesso às questões, aos comentários que vocês forem fazendo ao longo deste vídeo, né? Já que essa aula não vai ser com uma interação instantânea. E acho uma excelente oportunidade de ter um material extra também, respondendo essas questões, inclusive algumas outras que a professora Janaína já me encaminhou também, e a gente fica à disposição, tá bem?
Perfeito. Então, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Continuem assistindo aí a nossa transmissão. A aula tá muito boa, muito incrível. E aí, assim, vocês também conseguem participar lá do nosso formulário para participar do sorteio, hein, gente? Fica aí até o final, acompanha para vocês participarem e concorrer a esse kit, certo? Prof, vamos dar início então à nossa aula? Vamos sim, já que eu não posso me inscrever nesse sorteio, né? Mas eu queria me inscrever também, gente. Aproveitem, tá? Aproveitem essa oportunidade. Bom, professora Janaína, se você puder fazer a gentileza de compartilhar os slides aqui, isso, aí eu vou passando por aqui, tá? Pessoal, nós estamos agora começando a nossa aula 3 do módulo de Libras. Para quem já assistiu o vídeo com a explicação sobre atividade mapa, aproveitem, pessoal, para ver as obras que eu trago para ilustrar os slides, como uma referência também visual para vocês terem contato com artistas que fazem parte da comunidade surda e que estão diretamente relacionados à proposta da atividade mapa, tá bem? E para quem não faz ideia do que eu estou falando, aproveitem essa semana, corram atrás desse material e vão pensando em como vocês vão elaborar essa atividade, tá? Gente, hoje eu vou falar para vocês um resumo, o resumo do resumo do resumo, com algumas informações principais para localizar vocês sobre a unidade 2 do material pedagógico, que trata sobre legislação, políticas públicas e recursos tecnológicos para a educação de surdos, tá? Eu sei que é um tema bem abrangente, mas o objetivo dessa aula é para vocês se situarem enquanto futuros docentes que vão estar a serviço de uma comunidade escolar que pode ter estudantes surdos, familiares de estudantes, professores ou demais profissionais da educação e quais são as políticas nesse meio e como implementar políticas linguísticas para a quebra das barreiras comunicacionais para pessoas surdas nesse espaço, tá? Vou fazer o recorte aqui para vocês, sempre localizando enquanto pessoas surdas que sejam usuárias de Libras como primeira língua. Isso quer dizer que, dentro do contingente do espectro da surdez, nós temos também surdos que são oralizados, surdos que utilizam de outras formas de comunicação que não sejam a Libras, mas que mesmo assim enfrentam as barreiras comunicacionais nesse espaço. Então, qual é a melhor forma de se posicionar nesse contexto? Vocês, enquanto profissionais desse meio, podem perguntar para essa pessoa qual é a melhor forma ou quais são as adaptações que esta pessoa demanda para a quebra das barreiras comunicacionais, tá? Então, em um primeiro momento, eu sempre vou me referenciar a pessoas surdas, usuárias de Libras, e aí, dependendo dessa realidade e da complexidade dessas barreiras, para pessoas que são usuárias de Libras, para pessoas que não são usuárias de Libras, vão precisar ser feitas algumas adequações nesse espaço, tá? Então, a unidade 2 tem como tópicos principais falar sobre a inclusão como um princípio da educação especial, que é uma política também declarada nos documentos norteadores e pode ter algumas alterações em função de políticas estaduais, municipais, da região que vocês residam. Então, é importante ter consciência e tomar a leitura desses documentos, tá? A legislação brasileira referente à educação de surdos e a educação de surdos vinculada às políticas públicas no Brasil, tá? E aí aqui também a gente vai ter alguns recortes e algumas alterações dependendo das políticas municipais e estaduais. E por fim, algumas tecnologias de acessibilidade para a comunicação das pessoas surdas. É bastante coisa, né? Mas é por isso também que eu fiz um aparato geral para vocês olharem os pontos principais desses documentos. Isso não dispensa a leitura tanto do caderno pedagógico quanto desses documentos e desse arcabouço, né, de leis, decretos, e é uma forma também
de vocês se verem nesse cenário e saberem quais são os direitos das pessoas surdas, quais são os deveres de nós enquanto sociedade na prestação do serviço público e da educação de pessoas surdas, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Bom, dessa unidade, nós teremos como objetivos de aprendizagem compreender a inclusão como princípio da educação especial, conhecer e refletir sobre a legislação educacional no cenário nacional para a educação de surdos, as políticas as políticas públicas para a educação de pessoas surdas e também algumas tecnologias disponíveis, tanto para a educação quanto para a interação de pessoas surdas nesse espaço. A gente sabe, né, principalmente no contexto de pandemia, o quanto que as tecnologias são ferramentas que vêm ao encontro de dispositivos pedagógicos e o quanto mesclar essas possibilidades dentro do espaço, inclusive presencial de educação, pode contribuir com as múltiplas formas de aprendizagem dos estudantes. Então, vamos começar falando sobre o que é o princípio da inclusão na perspectiva da educação especial. Gente, é muito importante considerar que, a partir da perspectiva que eu me inscrevo, né, enquanto uma pessoa que defende o bilinguismo como proposta educacional para pessoas surdas, é importante considerar também as raízes históricas e quais eram as abordagens e perspectivas de educação das pessoas surdas e a potência da perspectiva da educação especial dentro desse cenário, tá? Então, quando a gente fala sobre o termo inclusão, educação especial, a gente está falando de uma abordagem pedagógica que considera múltiplas formas de aprendizagem, múltiplas dificuldades de aprendizagem e, mesmo baseada a partir de um diagnóstico clínico, ela tem por objetivo oferecer diferentes suportes para que diferentes pessoas com diferentes formas de aprendizagem cheguem a um denominador comum, que é adquirir o conhecimento a partir dos conteúdos, do currículo e da forma de trabalho daquela instituição. Às vezes, quando a gente fala sobre adaptação de metodologias, adaptação de atividades, de provas, muitas pessoas têm alguma resistência nesse sentido, de falar, mas a atividade daquele estudante ela é mais fácil, ou mas eu também quero fazer uma atividade adaptada, e não necessariamente eu tenho um diagnóstico. E por vezes também os professores nesse espaço acabam segregando esse estudante, dizendo, fulaninho, mas ele está fazendo essa atividade mais fácil porque é uma pessoa e já se referencia a ela a partir do seu diagnóstico. Quando, na verdade, se a gente considera que as pessoas aprendem de múltiplas formas, independente de ser uma pessoa com deficiência ou não, por exemplo, pode ser que agora, nesse exato minuto, vocês estejam de múltiplas formas acessando esse conteúdo. Pode ser que tenham estudantes que vão se conectar, ou seja, vão focalizar a sua atenção a partir da audição. Tem estudantes que precisam de estímulos visuais. Então, são pessoas que vão se ater principalmente na projeção dos slides, que vão acompanhar a leitura dos tópicos. Existem estudantes que vão estar com o caderno pedagógico aberto em paralelo a essa sala para fazer a leitura desse documento. Tem estudantes que precisam se movimentar enquanto estão nesse espaço de aprendizagem. Podem estar desenhando, movimentando as pernas, manipulando objetos. E essas múltiplas formas não desconsideram o processo de ensino-aprendizagem. Então, se vocês, nesse exato momento, podem estar se comportando de diferentes formas, com o objetivo de focar a atenção no conteúdo, nada mais justo também
que vocês, estudantes, tenham o direito e a possibilidade de manifestar o conhecimento que vocês adquiriram também de múltiplas formas. E é essa proposta que a educação especial, a partir do dispositivo da educação inclusiva, se propõe em entender essas múltiplas formas de aprendizagem e considerar elas também no processo de avaliação. Tá, então, dentro dessa perspectiva, a educação especial, ela se propõe a dizer e falar sobre essas múltiplas formas, consideradas inclusive no desenho universal de aprendizagem, que é o DUA. E essa perspectiva, ela está ancorada a partir da diversidade. Então, se a gente considerar aqui, eu trouxe 2 conceitos para vocês. Nós temos a diversidade biológica, que ela é uma característica que ela é visível, ela é quase que concreta. Então, se a gente considerar também a diversidade biológica que nós temos entre nós aqui nesse momento, e eu já usei esse exemplo em uma das aulas, se a gente pegar, por exemplo, a categoria de estudantes mulheres que fazem parte do curso de licenciatura em artes visuais. Nós vamos ver, se nós estivéssemos em um espaço presencial, por exemplo, que dentro desse conjunto nós temos uma diversidade biológica. Alturas diferentes, tons de pele diferentes, cabelos diferentes. Basicamente, essas características elas estão atreladas a um fenótipo, a características que são visíveis. Mas, além disso, nós temos uma diversidade que ela não é visível. São as subjetividades, as identidades envolvidas nesse processo. Então, dentro desse conjunto, mulheres estudantes do curso de licenciatura em artes visuais da turma de 2023, nós vamos também ter uma diversidade de formas de aprendizagem, que eu havia comentado antes. Pode ser que estudantes prefiram aprender ouvindo, vendo, manipulando objetos, tomando nota ou não, e isso constitui também uma diversidade. Agora, o segundo conceito, ele fala sobre uma diversidade étnica. E o que isso tem de relação direta com o processo de inclusão? Quando a gente usa, né, a nomenclatura de etnia, a gente considera cultura, língua, costumes, as variantes que diferem um grupo de outro. Então, quando a gente considera que as pessoas surdas se identificam enquanto uma minoria linguística que faz parte do cenário brasileiro, nós estamos falando de uma etnia, de uma cultura, de uma identidade que se difere à identidade das pessoas brasileiras moradoras daquela mesma região, porém pessoas ouvintes. Então, essa minoria linguística vai trazer características e também vai demandar de metodologias e abordagens distintas no seu processo de aprendizagem. Ok. Quais são essas demandas? Então, quer dizer que a gente precisa planejar 2 aulas paralelas? Não. É considerar que dentre as demandas educacionais de pessoas surdas, que basicamente são demandas de tornar uma aula visual, seja na utilização de imagens, por exemplo, no uso de tecnologias como vídeos e outros recursos visuais, essas metodologias não apenas irão contribuir com a educação de pessoas surdas, mas também com o processo de aprendizagem de pessoas ouvintes que absorvem o conteúdo de uma forma melhor
a partir do estímulo visual. Dentro da perspectiva inclusiva na educação especial, existem direitos e recursos que devem ser utilizados no processo de ensino-aprendizagem de pessoas surdas. Quais são eles, tá? A gente está falando aqui da garantia de um currículo adaptado. E o que isso quer dizer? Não necessariamente é facilitar ou diminuir o conteúdo que vai ser ministrado, mas de fazer um processo de adaptação e de equivalência, considerando essa minoria linguística como parte de uma cultura diferente da cultura das pessoas ouvintes. Ah, então quer dizer que você vai facilitar o conteúdo? Não necessariamente, mas de trazer recursos e trazer essa abordagem de uma forma distinta. Então, o processo de alfabetização, por exemplo, de uma pessoa surda, ele não pode se dar e nem acontecer da mesma forma que o processo de alfabetização de uma criança ouvinte. Por quê? Todos os processos de inferência, de pareamento entre som e palavras, ele não vai acontecer dessa forma. Ele precisa levar em consideração a primeira língua das crianças, nesse caso surdas, que estão em processo de alfabetização e que têm a Libras como primeira língua. Então, ao invés de se parear palavra e som, você pode parear o sinal em Libras e a utilização do alfabeto manual para o processo de inserção de novos elementos e o processo de alfabetização. Tá, mas e quando a gente fala, por exemplo, sobre especificamente o ensino das artes? A partir da utilização de recursos visuais, imagens, obras de referência, vocês vão perceber que justamente pela forma e pela potência da visualidade de pessoas surdas, talvez, e só talvez, vocês vão se surpreender com os resultados das produções artísticas das pessoas surdas, uma vez que elas se manifestam e se colocam no mundo e percebem o mundo a partir da visualidade, em comparação a estudantes ouvintes, que talvez esse processo de registro e de expressão gráfica não seja tão acentuado em função dessa diferença cultural e identitária. Um outro critério é sobre a correção de provas discursivas e de língua portuguesa. Se a gente considera que as pessoas surdas são uma minoria linguística e que tem o português como segunda língua, é importante que se faça um processo de correção de um texto escrito, de uma redação, por exemplo, considerando, ou melhor, desconsiderando possíveis erros gramaticais comparados com a produção escrita de um estudante que tem o português como primeira língua. Se a gente pega, por exemplo, uma redação feita por uma pessoa surda ou por uma pessoa imigrante que está aprendendo português como segunda língua, essas marcas que são consideradas erros do ponto de vista gramatical, eles devem ser considerados porque eles fazem parte de erros de uma pessoa que tem o português como segunda língua. E aí, a avaliação ela vai se dar muito mais pelo conteúdo, pela argumentação que está sendo construída, do que descontar um ponto porque a pessoa não fez uso de adequações, ou não utilizou prepositivos, ou não utilizou a acentuação da forma correta do ponto de vista da correção de uma atividade de alguém que tem o português como primeira língua. E essa forma de correção, inclusivemente, acontece no Enem em Libras. Eu não sei se vocês já observaram, se vocês sabem disso também, mas o INEP tem uma comissão que elabora todas as edições do Enem em Libras.
E aí, os estudantes surdos podem fazer a prova, ao invés de ler o caderno de questões, também tem a possibilidade de assistir as questões em vídeo e realizar a prova, que é uma forma também de adaptação linguística do conteúdo, mas que o resultado, que é a avaliação desses estudantes, acontece da mesma forma. E aí também, na etapa de redação das questões que são discursivas, existe uma comissão de avaliação que leva em consideração a produção escrita desses estudantes que têm o português como segunda língua. Bom, a gente havia comentado na última aula, né, sobre os processos e as abordagens de educação das pessoas surdas no Brasil. E um outro dispositivo aqui é que exista o conhecimento de Libras para uma comunicação funcional por parte de professores. Não necessariamente esses professores precisam ser bilíngues e fluentes em Libras, mas, assim como vocês, estão em um processo de formação e um processo de saber quais são essas identidades, como funciona, qual é a forma de educação de pessoas surdas, minimamente vocês já vão estar preparados e vão conhecer sobre essas nuances e serão professores muito mais empáticos nesse processo. Isso não quer dizer que vocês obrigatoriamente tenham que lecionar em Libras, mas a partir do convívio, vocês vão conhecer os sinais de cumprimento, o sinal de identificação daquela pessoa surda, e essa primeira ponte é sempre intermediada pela presença de um intérprete. E aí, com o passar do tempo e com a disponibilidade de vocês, vocês podem ampliar o vocabulário, buscar um curso de Libras em uma instituição de referência, como uma escola de surdos, uma associação de surdos também, e incorporar esta língua que está em cena nessa sala de aula nas práticas e na forma como vocês vão conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Pessoal, por que eu estou falando isso? Talvez pareça para vocês, inclusive, que de uma forma muito vaga, mas quando a gente considera a diversidade do espectro que é a surdez e como essas identidades elas se alteram com o passar da vida, como elas fazem uma relação direta com a experiência singular daquele sujeito, vocês podem se deparar com pessoas surdas em contextos completamente diferentes, em um processo de construção. Vocês podem ter estudantes que saibam Libras, sejam fluentes nas duas línguas. Vocês podem ter estudantes que não sabem Libras e são pessoas surdas. Vocês podem ter famílias de ouvintes que não saibam e que sejam resistentes ao seu filho aprender Libras para se comunicar. Vocês podem ter famílias parceiras de ouvintes ou de surdos também que saibam Libras. Mas, dentro desse grande contingente, o que é fundamental que vocês tenham consciência, que inclusive é um dos pressupostos para vocês, sendo estudantes de um curso de licenciatura, terem a disciplina de Libras como uma disciplina obrigatória, é que vocês, futuros docentes, fazem parte de um processo e vocês têm um poder muito grande dentro do espaço de sala de aula. Vocês são agentes de transformação social. E muito provavelmente, dependendo do caso que vocês se depararem dentro desse contexto que eu mencionei, vocês podem ser os primeiros a exercitar esse processo de acolhimento, não só desse estudante em específico, mas dessa família. E vocês
tem autoridade pedagógica de conduzir esse estudante, de orientar a família da melhor forma que vocês puderem sobre possibilidades de aprender Libras em uma instituição, em uma associação de surdos, de apresentar de alguma forma um espaço que seja um espaço de referência para essa família se tornar bilíngue, comunicar melhor com seu próprio filho e de orientar essa família de quais são os direitos que esta criança tem no espaço escolar. E aqui, né, nessa citação, a gente tem algumas dessas orientações. Então, são vocês, professores, que são as figuras de autoridade de referência dessas famílias. Então, vocês podem, em um primeiro momento, mesmo que vocês não saibam, buscar essas instituições de referência, sejam elas meios de atendimento especializado, de suporte pedagógico no sentido de dificuldades de aprendizagem, outros tipos de suporte também, como setor psicológico, assistência social e quaisquer outros que essa família necessite. E vocês, professores, são os primeiros e os principais em exercitar e serem esses modelos de referência tanto para esse estudante quanto para suas famílias neste momento, tá? Pois bem, mas se eu não sei, como eu posso orientar essas pessoas, né? Então, sempre busquem essas orientações, sempre busquem dentro da unidade educativa que vocês ou já estão começando a atuar ou irão em breve, a orientação pedagógica, os líderes dessa escola, se existe, por exemplo, uma associação das famílias e dos professores, se existem lideranças comunitárias próximas, tá? Busquem essas referências que são os espaços de acolhimento a essa comunidade educativa. E mesmo que vocês não tenham essas respostas hoje, já vão buscando, pensem, porque pode ser que muito em breve vocês tenham estudantes surdos e é uma forma também de vocês se anteciparem para esses estudantes e também de construção de uma formação complementar para vocês enquanto futuros docentes, né? Então pode ser que vocês só vão buscar essas informações quando de fato vocês já tiverem um estudante surdo em sala de aula. Ou pode ser que vocês busquem essas informações para se preparar e se posicionar melhor quando tiverem um estudante surdo em sala de aula. Pessoal, o que fala a nossa legislação sobre a educação de surdos, tá? Pois bem, essa é uma questão um pouco, como que eu posso dizer para vocês? Contraditória quase, se a gente pensar nesse lapso temporal, né? Eu comentei com vocês na última aula que a primeira escola de surdos fundada no Brasil foi lá de 1500, né? Com Dom Pedro II, a primeira escola foi fundada em 1857. Mas, porém, entretanto, todavia, a primeira vez que a gente fala sobre pessoas com deficiência, a educação enquanto um direito das pessoas com deficiência, a gente vai ver aqui que tem um lapso temporal muito grande, tá? Bom, aqui na Constituição de 88, a gente tem o artigo 205, que trata sobre a educação enquanto direito. Ok. Mas em seguida, ele fala que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Essa parte, ela é muito séria, porque ela responsabiliza o Estado e a família de manter o direito à educação. Isso quer dizer que, nesse contexto histórico,
Se caso a família decidisse, por exemplo, em não matricular estudantes, em não oferecer os direitos de educação, ou optar pela forma que a educação é oferecida, principalmente para estudantes com deficiência, essa família estaria assegurada dentro da Constituição de 88. Por que eu digo isso? Um pouquinho mais à frente, ele vai falar sobre o atendimento especial, o atendimento educacional especializado. Então, o AEE, né, que é essa sigla, ele vai ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino, porém, ele coloca aqui embaixo, olha, o acesso ao ensino obrigatório é gratuito, direito público e subjetivo. E eu estou trazendo esse artigo porque, até hoje, quando nós temos um estudante com deficiência dentro do espaço escolar, a família que precisa manifestar o interesse para que esse estudante tenha direito e acesso no contraturno ao AEE. Então, a gente tem professor bilíngue, suporte para dificuldades de aprendizagem, uma gama de processos e procedimentos para contribuir com o processo de aprendizagem desse estudante, ao mesmo tempo que esses serviços só são oferecidos com o aval das famílias, tá? Isso é muito sério quando a gente fala, né, que no momento do diagnóstico, uma criança surda ela é encaminhada ao serviço de reabilitação, de terapias da fala, os serviços oferecidos pelo campo da fonoaudiologia. As famílias muitas vezes desconhecem as associações de surdo ou outras entidades de referência para aprender Libras, e dentro do espaço escolar, esse estudante só vai poder, de fato, né, ter aula com um professor bilíngue, ter aula de Libras no contraturno, se a família estiver de acordo, tá? Em 89, a gente tem essa lei publicada que ela fala sobre a matrícula compulsória, né? Porque algumas instituições, elas, para oferecer o serviço, principalmente do AEE, instituições particulares cobravam, né, uma mensalidade maior ou alegavam outras questões para não aceitar a matrícula de estudantes com deficiência. E aqui, essa lei de 89 diz que é crime, então, esse tipo de prática em função da matrícula de um aluno com deficiência. Mas a gente sabe que até hoje esse tipo de prática permanece. Tem muitas pessoas, e não apenas pessoas surdas, mas pessoas que fazem parte do espectro do autista, pessoas com mobilidade reduzida, com outros tipos de deficiência, que tenham seu acesso negado em diferentes instituições pela justificativa de que este aluno demandaria um custo para a instituição muito maior. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, e eu fiz essa imagem ilustrativa falando de um caminho temporal das políticas linguísticas para pessoas surdas no Brasil. Tanto no caderno pedagógico, quanto se vocês procurarem, existem muitas outras legislações, leis, decretos, documentos oficiais expedidos que falam sobre a educação de pessoas surdas. Isso aqui, gente, é o resumo do resumo do resumo. Cada um desses documentos é riquíssimo e eu sugiro que vocês leiam sobre eles. Se vocês não estão familiarizados a ler documentos jurídicos, vocês podem, inclusive, procurar via YouTube, por exemplo, materiais e vídeos que falam sobre, que comentam sobre essas leis em específico, que são formas de vocês se familiarizarem com esses documentos, tá? Bom, uma das primeiras, né, legislações que foram publicadas foi a Lei de 2003.
Essa lei aqui, a 10.048, ela trata sobre o atendimento prioritário. E que vocês, certeza, já devem ter visto inúmeras vezes, né? A reserva de assentos prioritários, caixas em supermercado que são para atendimento prioritário, e nesse sentido, também existe a prioridade para pessoas surdas nesse tipo de serviço. Essa aqui foi a lei chamada Lei de Libras, que eu havia comentado com vocês, né? Que essa legislação estava para fazer o seu aniversário. Então, a Lei 10.436 de 2002, que está para fazer aniversário agora no dia 24 de abril, ela reconhece, prestem bastante atenção nessa palavra, ela reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão das pessoas surdas no Brasil, desde que sejam usuárias de Libras, tá? A gente não está aqui desconsiderando as pessoas surdas que são oralizadas. Gente, por que eu falei para vocês prestarem atenção no reconhece? Muitas pessoas dizem que a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Este documento, ele não oficializa a Libras, ele reconhece a Libras como primeira língua desta comunidade. Então, ela reconhece as pessoas surdas enquanto uma minoria linguística. Qual é a diferença dessa terminologia? Quando a gente fala, por exemplo, que uma língua ela é oficial, automaticamente se tem a imposição de que todos os documentos, toda a legislação, todos os editais, todos os documentos, pronunciamentos oficiais sejam realizados nesta língua. Então, a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa, é o português brasileiro. Então, a Constituição, todos os pronunciamentos que são feitos pelo governo, todos os editais que são expedidos, são sempre expedidos em língua portuguesa. Mesmo o Brasil sendo um país multilingüe, que a gente tem as línguas dos povos originários, as línguas de migração, a Libras também, outras línguas de sinais que existem no nosso território, tá? Então, reconhecer que a Libras, ela é a língua de expressão desta comunidade, não necessariamente implica que os documentos, pronunciamentos sejam expedidos e publicados também nessa língua, tá? A partir do reconhecimento da Libras enquanto língua de comunicação e expressão das pessoas surdas, se teve, então, um primeiro passo muito importante, porque a partir da publicação deste documento, as pessoas surdas passaram a ter o seu direito linguístico garantido. Logo em seguida, espera um pouquinho que eu pulei aqui, tá? Logo em seguida, foi publicado, então, o Decreto 5626. Então, a gente tem uma lei que ela determina coisas. Então, a partir daquele momento, a lei de 2002 reconhece esta língua e logo em seguida é publicado um decreto que aí sim ele vai dispor de quais são os mecanismos, quais são as atitudes que as instituições, em um primeiro momento, públicas e, por consequência, também as instituições privadas, os órgãos públicos, devem seguir em consonância com o reconhecimento dessa língua do ano de 2002, tá? Então, o decreto 5626, ele vai falar então sobre quais são os dispositivos, quais são os desdobramentos a partir do reconhecimento da Libras enquanto língua da comunidade surda. E aqui, esse decreto ele é muito interessante, que ele vai falar sobre professor bilíngue,
professor de Libras, os intérpretes de Libras. Ele vai falar também sobre a presença de intérpretes em diferentes espaços, como estou falando de instituições públicas, tá? Sobre a obrigatoriedade da presença de intérpretes em hospitais, delegacias, defesa civil, corpo de bombeiros e todas as outras instituições públicas, primeiramente do governo federal, em seguida o governo estadual e municipal. Estou fazendo uma pausa aqui, porque eu imagino que vocês devem estar pensando se alguma vez vocês viram intérpretes presentes nesses espaços, né? E até que ponto esses documentos legais eles estão sendo cumpridos, né? Esse decreto também é o fundamento de vocês estarem tendo essa aula nesse momento, porque é no decreto 5626 que existe também a obrigatoriedade da oferta da disciplina de Libras com caráter obrigatório para todos os cursos de licenciatura e fonoaudiologia. Então, nós estamos aqui, nesse momento, cumprindo, né, uma das disposições do Decreto 5626 de 2005. Bom, ok, existem esses novos atores em cena, mas qual é a formação mínima? Quais são os papéis? Quais são as atribuições? Esse decreto, ele não dá conta de responder todas essas questões, tá? Então, a gente tem algumas outras legislações posteriores que elas vão falar sobre esses detalhes. Quando o decreto foi publicado, os órgãos públicos se organizaram e traduziram, cada um a seu modo, as competências e as atribuições desses profissionais. E é por isso que lá no começo da aula eu comentei com vocês. É muito importante que vocês vejam, que vocês leiam os documentos estaduais e municipais que falam sobre educação e que falam sobre as atribuições dos professores bilíngues, dos intérpretes de Libras, dos professores de Libras dentro das redes educativas. Porque essa diferenciação que acontece nessas esferas se dá porque este decreto ele não foi específico nem minucioso. Ele foi prescritivo em certa medida, mas ele não trouxe de forma declarativa as atribuições de cada um desses profissionais. Logo em seguida, 10 anos depois, a gente tem um marco também histórico, que foi a publicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, a LBI de 2015. Esse documento, um dos mais recentes, ele vai falar sobre a inclusão e o seu grande guarda-chuva. Ou seja, ele vai falar sobre o processo de inclusão e a quebra de barreiras como um todo, para todos os tipos de deficiência que existem, e também ele vai separar, a partir do modelo da perspectiva social, não só caracterizar a partir do modelo clínico quais são os diagnósticos com deficiência. Então, por exemplo, para as pessoas surdas em específico, ele vai delimitar que pessoa surda ou com perda auditiva é caracterizada por uma perda unilateral de X decibéis ou uma perda bilateral de X decibéis. Ele traz essa especificação clínica, não só para surdez, mas para outras deficiências também, para outros diagnósticos, e em seguida ele vai estabelecer que, dentro dessa explicação, existem barreiras que impedem o acesso e permanência dessas pessoas na sociedade.
E aí ele vai trazer quais são os grupos, quais são os tipos de barreiras que existem. E para as pessoas surdas, deficientes auditivas, que são surdas oralizadas, pessoas que passam pelo processo de perda auditiva com o decorrer da vida ou por acidentes, etc, 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 ou seja, que são casos que estão além daquele diagnóstico fechado. Todas essas pessoas passam por barreiras comunicacionais. Diferente das barreiras que são visíveis, como, por exemplo, a falta de rampas, de elevador, de piso tátil, as barreiras comunicacionais, elas são barreiras abstratas. E a maior parte delas está atrelada ao principal tipo de barreira que a gente tem na nossa sociedade, que são as barreiras atitudinais. Ou seja, por falta de formação, por falta de políticas públicas, por falta de um processo de empatia, desconhecimento, nós, pessoas desta sociedade, impomos barreiras na falta de empatia, de processo de acolhimento e da quebra dessas barreiras, que dificultam o acesso e permanência, nesse recorte específico, das pessoas surdas na nossa sociedade. Então, como exemplificar um tipo de barreira que acontece em sala de aula? Um professor planejar a sua aula e disponibilizar para os estudantes um vídeo que não tenha legenda, que não tenha janela de libras, né? Um professor que faz a avaliação e a correção de uma produção escrita sem considerar que o português é a segunda língua das pessoas surdas. Essas são barreiras que elas são muito subjetivas aos olhos da grande sociedade, mas que elas causam esse processo de exclusão e falta de pertencimento desses estudantes no espaço escolar. Gente, a LBI, diferente do decreto 5626, ela traz de forma mais delimitada quais são os novos atores que entram em cena e também qual é a formação exigida para que esses profissionais atuem na rede educacional. Ok. Eu fiz esse paralelo aqui, vou voltar um pouquinho no tempo, falando do decreto de 2010, que é o documento que, essa lei de 2010, me desculpem, ela fala sobre a regulamentação da profissão tradutor e intérprete de Libras, de língua brasileira de sinais, e fala sobre algumas questões também. Esse documento, ele não trata de forma específica, tão bem quanto no decreto, a formação mínima exigida, quais são os espaços de atuação, ele reconhece e regulamenta essa profissão, mas assim como a legislação lá de 2002, que reconhece a Libras como língua de uso e expressão da comunidade surda, ele não delimita muitas coisas e ele acaba muitas vezes por confundir quais são os papéis e atribuições, principalmente no contexto educacional. Então, eu não vou nem me ater muito a ele, mas ele é um documento importante também em um outro momento para vocês olharem com calma. Ok. Eu vou mostrar para vocês agora, relacionado à LBI, que é o documento mais recente nesse sentido, quais são as políticas públicas de educação de pessoas surdas no Brasil. Gente, eu fiz também aqui esse resuminho para vocês. Sugiro fortemente, printem a tela, porque pode ser um documento importante para vocês consultarem e revisitarem no futuro, tá? Com base na LBI, nós temos aqui diferentes etapas de ensino, diferentes modalidades e diferentes profissionais que entram em cena como um direito educacional de pessoas surdas, tá? Gente, na educação infantil, nós temos aqui a oferta de salas e escolas
ancoradas na perspectiva de educação bilíngue, que nós comentamos com vocês nas nossas aulas. Ou seja, são espaços abertos para pessoas surdas e ouvintes. E nesse espaço, nós teremos aqui, então, professores surdos, professores ouvintes, e essa proposta, inclusive, de ter 2 professores em sala de aula. Um professor ouvinte e um professor ouvinte, que vai utilizar o português como língua de instrução, um professor surdo ou ouvinte, que vai se utilizar da Libras como língua de instrução. Nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano, nós teremos professores bilíngues. Uma proposta muito parecida com a educação infantil, tá? Onde são bem-vindas pessoas surdas e ouvintes, que a gente tem as 2 línguas de instruções convivendo no mesmo espaço, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente tem o segundo professor. Não sei como é a nomenclatura utilizada nas redes que vocês vão integrar ou já integram, mas são essas 2 figuras em cena. Nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, é quando entra em cena também os professores de áreas do conhecimento de matérias específicas, né? Outras matérias começam a aparecer dentro do currículo para esses estudantes, e nesse sentido, a obrigatoriedade aqui, segundo a LBI, são ou escolas bilíngues ou salas dentro da rede de ensino abertas para pessoas surdas e ouvintes também. E aqui, então, é que conta com a presença de intérpretes de Libras. Então, desde a educação infantil até o 5º ano, os estudantes surdos têm por direito ter a referência de um professor bilíngue como principal mediador do conhecimento. E a partir, então, apenas do 6º ano, é que se insere o papel desta terceira pessoa que entra em cena, né? Antes era uma relação direta professor-aluno, e aí essa relação passa a ser triangulada pela presença de um intérprete de Libras, tá? E essa configuração permanece também para as etapas posteriores, ensino médio, educação profissional, universidade, cursos de pós-graduação, cursos técnicos, tecnológicos, de formação livre e assim vai. Bom, aqui, particularmente no ensino médio e educação profissional, é fundamental que tenhamos professores de diversas áreas do conhecimento, mas que conheçam as questões de singularidade daquela diferença étnica que eu trouxe para vocês lá no começo da aula, sobre, por exemplo, formas de avaliação de pessoas surdas, correção especial, levando em consideração o português como segunda língua, recursos metodológicos que estejam pautados na visualidade, o uso de recursos acessíveis como legendagem, como janela de Libras e tantas outras, tá? E é muito provavelmente que é aqui que vocês se insiram em um primeiro momento, enquanto professores que, passado por um módulo de formação, vão ter consciência desse papel de vocês dentro do espaço escolar e também de recursos e abordagens disponíveis para a educação desses estudantes. Gente, eu sei que a nossa aula já está chegando no final, mas prometo ser rápida e mostrar para vocês algumas das tecnologias de acessibilidade para a comunicação de pessoas surdas. E prometo ser rápida, porque eu juro que eu não vou falar absolutamente nada de novo. Olha só, vejam esses logos. Vocês não conhecem alguma dessas redes sociais? Vocês desconhecem alguns desses aplicativos? Talvez o único deles que vocês não conheçam é essa mãozinha aqui em volta de
um círculo laranja. Dá uma olhadinha ali para ela. Ela está bem embaixo do ícone do Google Meet. Esse aplicativo, ele se chama HandTalk. Eu vou deixar aqui para a professora Juliana colocar enquanto um comentário para vocês, ou a gente fala sobre ele na próxima aula também. Esse é um dicionário bilíngue de Libras português, que vocês podem utilizar para testar também. Eu mostro para vocês na próxima aula que a gente tiver. E pode ser um ótimo recurso para vocês buscarem novos sinais, ampliarem o vocabulário, fazerem algumas questões básicas, aprenderem alguns cumprimentos e se comunicar de forma rápida, caso vocês encontrem alguma pessoa surda. Gente, o principal aqui não existe uma metodologia ou uma ferramenta específica para pessoas surdas. O que existe são atitudes que vocês, enquanto docentes, podem ter ao longo do processo de vocês para utilizar essas ferramentas de uma forma acessível. Ou seja, buscarem materiais de referência no YouTube, por exemplo, que estejam legendados, que tenham a janela de Libras, ou planejar a aula de vocês com esses recursos tecnológicos e encaminhar para o intérprete que vai estar com vocês com antecedência, para que essa pessoa tenha tempo hábil de tornar esses materiais acessíveis. Grupos de WhatsApp, Telegram, evitem mandar mensagens em áudio. E se caso houver mensagens em áudio, existem aplicativos que fazem a transcrição de áudio em texto. E vocês podem passar a utilizar formas de se comunicar que sejam acessíveis e não excludentes para pessoas surdas. Tá bem? Gente, bom, eu espero que vocês tenham ficado com muitas questões valvulando aí sobre como vocês podem ser professores, professoras, aliados, né, das pautas da comunidade surda, professores que estejam preocupados na quebra das barreiras comunicacionais e atitudinais que estão presentes na nossa sociedade. E aqui, a gente falou um pouquinho sobre a inclusão como princípio da educação especial. Falei com vocês de forma breve sobre a legislação brasileira sobre a educação de surdos, as políticas linguísticas na educação de surdos no país e mostrei algumas ferramentas de acessibilidade que nem são tão novas assim, eu sei, mas vocês podem pensar em uma forma de utilizar elas a partir de uma perspectiva da quebra dessas barreiras, tá? Eu vou chamar a professora Janaína agora para a gente encerrar essa aula. Espero que vocês tenham feito considerações. Fico super à disposição de vocês para responder os comentários que foram feitos durante essa aula no chat. E espero encontrar vocês na próxima quinta-feira. Perfeito, prof. Muito obrigada pela aula maravilhosa. Gente, eu não falei para vocês que hoje tinha muita coisa legal que a prof ia trazer, vários assuntos, né? Muito importante aí para a nossa atuação frente como docentes, como estudantes, como estudiosos dentro da área da educação. Nós precisamos ter esses pareceres, essas informações, porque realmente faz muita diferença dentro da nossa atuação e do nosso conhecimento. Então, pessoal, hoje a gente até passou um pouquinho aqui, né, do horário, mas eu tenho certeza que vocês nem vão ver, nem viram passar, porque foi realmente uma aula com conteúdos muito importantes e que vocês estão muito empolgados aí com essa disciplina, né? Sempre vem mensagem para mim, prof, falando que a aula é muito legal, que a aula é muito importante para a nossa atuação e vem bastante dúvidas também. E isso é muito legal, que a gente fica muito feliz com o engajamento de vocês, com a procura, com a busca dentro da disciplina para realmente compreender tudo que a gente tem dentro dela e que é muito importante, né? Como a gente já trouxe aqui em outros momentos para vocês. Prof, muito obrigada pela condução da aula. Então, pessoal, a gente fica à disposição para auxiliá-los durante as dúvidas de vocês ao longo da semana, né? Então, as dúvidas que surgirem aqui no chat, a prof vai acompanhar.
A gente vai passar também, se vier mensagens para nós lá no Fale com o Mediador, vamos encaminhar para a professora Bárbara, para na nossa aula 4, né, na semana que vem, a gente sanar aí todas essas dúvidas e, se for necessário, a gente faz aí mais um apanhado para trazer para vocês e trazer os esclarecimentos, certo? Não deixem de participar e preencher aqui no chat o link do nosso formulário de sorteio. Para quem chegou aí no meio, chegou um pouquinho mais atrasado, lembra que a gente trouxe para vocês um sorteio para quem participar aqui da aula ao vivo 3 e da aula ao vivo 4. Tem que preencher o formulário. Se tiver alguma dúvida, lê lá o comunicado que eu mandei para vocês lá no estúdio, né? Então acompanhem lá certinho, participem e semana que vem a gente continua com as nossas aulas, com os nossos conteúdos e traz aí para vocês mais essa oportunidade de crescimento e de desenvolvimento, certo, prof? Certíssimo. Pessoal, fico super à disposição e fico muito feliz também quando eu recebo as dúvidas de vocês, porque eu sei que vocês estão nesse processo reflexivo de considerar o conteúdo das aulas na realidade que vocês vivem. E fico super à disposição também. E olha, queria participar desse sorteio, tá? Então, gente, se inscrevam por mim também. É isso Professora aí, Janaína, gente. obrigada pelo suporte. Obrigada pelo suporte sempre. E é isso, gente. Até semana que vem. Fico à disposição de vocês. Precisando ou não, a gente está por aqui. Perfeito. Imagina, prof, a gente que sempre agradece a tua disposição, o teu auxílio. E semana que vem, então, a gente se vê novamente. A professora Bárbara vai estar aqui conosco para trazer aí as dúvidas de vocês, os apontamentos e mais conteúdo, certo? Um abraço, pessoal, um bom descanso, ótimo final de semana para todos vocês. Aproveitem aí o feriado que está chegando para vocês colocarem os estudos em dia, as atividades e também descansar, né? Certo? Um abraço, gente. A gente se vê logo mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.